é a razão pela qual nós não desistimos de lutar ou de gerar filhos? Qual é a razão? É colocar uma criança no mundo para sofrer? Essa é a razão de ter novos filhos? De ser ordenado padre? Qual a razão para o jovem querer ser padre se a vida do padre é a última coisa que alguém gostaria de ter na terra? Porque o mundo está sobre ele agora, não só o mundo, o demônio já estava, mas agora o próprio mundo também religioso, ou seja, tudo sobrecarrega a vida sacerdotal. Padre em depressão, padre doente, padre que tirou a própria vida e cometeu suicídio. Não brinca com isso. Se alguém chegou a desistir da sua vocação em Deus, nós estamos no último estágio da provação humana, não existe outra. Ou seja, se alguém que vive para Deus e de Deus não tem suportado o peso do mundo, quem vai suportar? Então, no tempo da história onde o inimigo nos fez acreditar que tudo depende de nós e tudo passa por nós, e nós não conseguimos discernir nem qual é a próxima decisão que nós vamos tomar, é claro que a gente não vai dar conta. E se essa palavra de Deus não é a verdade, então, de fato, nós não teríamos nenhum recurso. A palavra disse hoje: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus, que nos deu Jesus Cristo, o seu próprio Filho, para cada um de nós, para a nossa salvação, como que Ele não daria o resto junto com Ele? Ou seja, como que Jesus, tendo se dado a nós, não daria a nós as graças necessárias para chegar à salvação? Então, seria em vão? Jesus teria morrido em vão? Se Deus não der com Ele tudo que nós precisamos para dar conta de viver essa vida, então a morte dele seria em vão. Seria um presente que a gente não consegue guardar. Seria um amor que nós não conseguimos viver, e por isso nós também desistimos dele. Senhor, é muito bonito esse Jesus que o Senhor deu, é muito poderoso, mas nós não sabemos o que fazer, porque não conseguimos sequer manter o estado de graça na nossa alma. Recebemos o sacramento e não conseguimos vivê-lo. Somos batizados, não conseguimos ver o batismo. Somos crismados e não conseguimos. Somos casados e não conseguimos. Somos padres e não conseguimos. Então, vamos desistir desse presente? É muito bonito, mas eu acho que o Senhor não deveria dar a nós, porque nós não conseguimos guardar. Todo mundo diz que o matrimônio é lindo, mas parece que escorre nas nossas mãos. Ninguém consegue segurá-lo, ninguém consegue protegê-lo, ninguém consegue defendê-lo. É um dom tão maravilhoso, mas tão maravilhoso que só Deus é que poderia guardá-lo de fato. E se eu não sou Deus? Isso tem feito com que a humanidade desista dia após dia de si mesmo, dos seus matrimônios, do seu sacerdócio e por fim desista também de Deus. Se Deus não pode ser atingido por mim, que não sou perfeito, que eu deveria ser, né? O mundo diz que eu tenho que ser. O mundo diz que eu tenho que ser bom, perfeito, maravilhoso, educado, simpático, bonito, e ainda tem que ser bonito também. Se não for bonito, o mundo rejeita. Então tem que ser tudo. Eu não consigo nada, então como eu sou tão imperfeito, era melhor que eu não tivesse a graça que eu recebi. E aí nós chegamos ao estágio em que a humanidade se encontra, a perda completa da fé. Mas não a perda completa da fé nos pagãos, a perda completa da fé daqueles que receberam Jesus como seu Senhor e único Salvador, tem o selo na alma, batizados, homens e mulheres batizados, crismados, que receberam os sacramentos e que hoje abandonam Deus, sistematicamente, continuamente. Homens que pisaram na igreja e receberam os sacramentos e um dia foram felizes com esses sacramentos. Hoje, depois de tantas provações e tantas tribulações, têm abandonado o próprio Deus, a fé no próprio Jesus como Salvador, porque eles dizem: é impossível seguir esse Jesus, é impossível fazer com que o mandamento dele entre na minha vida. É bonito, mas é impossível ser casado como Jesus manda. É impossível ser casado como Deus quer.
A gente até casa, porque o coração humano foi feito para isso. Mas viver aquilo que Deus mandou, isso é impossível. É isso que o mundo tem dito. Viver o casamento do jeitinho que a lei de Deus manda é uma coisa que as pessoas dizem é impossível. E quando alguém tenta viver, o outro vira para ele e diz: você é doido. Porque isso aí não pode ser mais vivido do jeito que está lá na Bíblia. Talvez era para aquele povo judeu que Jesus estivesse falando. Porque é impossível essa fidelidade que ele pede. É impossível essa confiança que ele pede. É impossível eu não trabalhar pelo amanhã. Jesus diz, né? Trabalhe pelo hoje. Deixe que o amanhã, com as suas próprias preocupações, seja guardado, cuidado por Deus. Não, nós temos que trabalhar pelo amanhã e pelo depois de amanhã. Porque nós estamos amedrontados. A humanidade está doente, ferida. Cada dia uma nova enfermidade, cada dia um novo diagnóstico de uma nova doença que apareceu no mundo, que ninguém conhecia ontem, agora já nasceu. As crianças têm todo tipo de transtornos que vocês pensarem. Se é só diagnóstico, eu não sei. Na verdade, eu acho que é só diagnóstico, porque remédio ninguém dá. Mas sim, é tanto transtorno, tanta doença, doenças afetivas, doenças psicológicas, doenças gravíssimas do ponto de vista espiritual. Pessoas que ontem estavam num estado de graça, de repente, do dia para a noite, se prostram num estado de enfermidade espiritual tão grande que você sabe que é do demônio. Não pode ser de Deus. Não pode ser normal. Uma pessoa num mês comungar Jesus e estar feliz, no outro estar prostrado de cama, em profundo sofrimento e angústia na alma, você não sabe de onde vem aquela doença. Como não causar medo? A morte tem batido na porta de criança, de bebezinho, de gente em 30, 40 anos de idade. De repente a pessoa simplesmente infarta do nada. Caminhando na rua, infarta, morre, amigo. Gente, já está até acostumando com essa história de gente nova morrer. Porque todo dia é uma notícia. Outro dia uma criança de 7 anos. O que essa menina tinha com 7 anos de idade? Bebezinhos lá no hospital, vocês não sabem quantos bebezinhos nascem já direto para a UTI. Direto para a UTI dali, já no cemitério. É impressionante. E como não assustar? Como não amedrontar? Como não gerar angústia? Como não gerar temor? Como não gerar tristeza? Se a vida não está nas nossas mãos, como ser feliz? Como ser alegre? Pensando que amanhã eu posso perder o meu trabalho, amanhã eu posso perder alguém querido porque veio uma doença. Ai, Frei Reza, fulano internou. Quando fala fulano internou, já fico com medo. Você vai morrer. Parece que não é lugar mais de cura, o hospital, parece que é um lugar de doença. Quando foi para o hospital, pronto, você já fica atribulado. Veja, tudo tem caminhado para o declínio, tudo tem caminhado para as trevas. Porque tudo, olha para o mundo como está, em guerra, tantos países em guerra. Aí só vem o número. Me assustei essa semana, porque ninguém noticia mais a guerra da Ucrânia, mas está acontecendo, tem 2 anos. E eu escutei a notícia e fiquei assustado. Mais de 500 mil de soldados mortos. Se é 500 mil de soldados, quantos de gente que não é soldado? Eu falei, tem certeza que a notícia é essa? É de 500 mil a 800 mil soldados na guerra dos dois lados. Eu fiquei pensando, então de civil deve ter mais de 2 milhões. E cadê? Ninguém noticia? 1 milhão de pessoas mortas? Aí agora a guerra dos judeus lá de Israel contra os terroristas. Aí, o número a gente não sabe se é verdadeiro também, porque quem noticia é o terrorista. Mas há 30 mil pessoas mortas. Aí um novo bombardeio sem novos civis mortos. E olha que Israel fica lá ainda tentando ser preciso de alguma forma. Mas assim, são crianças, são idosos, são gente no hospital morrendo porque estava na UTI e agora acabou a energia, não tem como segurar o aparelho. É gente morrendo porque não tem o remédio de pressão para comprar na farmácia. Gente morrendo porque tomou água de esgoto e agora está morrendo de doença. Gente comendo grama, comendo lixo. Como não entristecer o nosso coração? Como não pensar que a humanidade está indo para um lugar que é um caminho sem volta,
E se ela não voltar para Deus, ela vai se acabar, ela vai se autodestruir. E o ser humano vai caminhando cegamente em direção a isso. A gente olha para uma criança pequena, é lindo, o coração dela é puro, ela não sente nada de tristeza, de medo. Se ela tiver pai e mãe, ela é feliz. Ela não sente angústia por nada. Na cabecinha dela, ela vai ter aquilo para sempre. A alegria de ter uma família, ser protegida, até o dia que ela começar a perceber que as coisas se tornam difíceis para ela também. Mas quem é que tem medo? É o pai e a mãe. Quando o pai e a mãe têm uma criancinha pequena, ele fica maravilhado com a vitalidade, mas ao mesmo tempo já com um monte de preocupações no coração, pensando o que vai ser, o que vai ser. O futuro não é mais fonte de alegria e esperança, o futuro tem sido fonte de temor. E como não desistir? De onde é que vem a força interior para não desistir? Se Deus é por nós, ninguém poderá contra nós, porque nos dando Jesus, Deus nos daria com Ele todas as graças. E que graças são essas? Exatamente esse dom de alegria e esperança que nós deveríamos encontrar na fé católica, em Cristo. Essa certeza do amanhã, por exemplo. Certeza de que eu terei saúde, certeza de que eu terei condições de manter. Foi Deus que me deu meus filhos, então eu vou ter condições de sustentá-los. Eu trabalho com Deus, foi Deus que me deu o trabalho, então Ele vai me dar a graça de saúde para continuar. Como crer nisso se eu não creio que Jesus pode isso? O que nós precisamos então? Nós precisaríamos defender a nossa fé com tudo que nós temos, com todas as forças do corpo, da alma, dos sentimentos. Nós devemos buscar a fé como um sedento busca água, e não é isso que tem acontecido. As pessoas estão buscando a fé como quem busca um remédio para uma doença que ele sabe que não tem cura. É assim que as pessoas têm buscado a fé. Elas vão à missa porque tem um preceito, e o preceito tem que ser cumprido, pelo menos o mínimo, né? E muitas vezes vão e não conseguem colher nada de lá, e a segunda-feira já começa pesada, já começa triste, já começa cansativa, e ele pensa, tem a semana inteira. Há 11 anos atrás, eu tinha meus primeiros anos de padre. Eu atendi uma senhora nos seus 40 anos de idade. Eu estava no início da vida sacerdotal e aquilo marcou meu coração. Ela estava voltando para casa do trabalho e ela, não suportando mais o peso no coração dela, ela viu a igreja aberta e entrou e começou a chorar. Isso era lá no Novo Campo. Chorava, desconsolado. Eu percebi, meu Deus. E aí eu cheguei na igreja, estava atendendo as confissões, essa mulher veio, ela dizia, eu não quero voltar para casa. Chorava. Dizia, por que você não quer voltar para casa? Eu não quero voltar para casa. Por que Deus não me leva logo? Ela dizia, eu quero morrer, porque eu não aguento mais o peso dessa vida. Ela dizia, eu não aguento mais ter que fazer isso todo dia, eu não aguento mais ter que voltar para casa, eu não suporto a minha casa. E chorava, e ela tinha que voltar para casa. Ela tinha marido e tinha filhos para cuidar. Só que ela trabalhava o dia inteiro no plano piloto, pegava o ônibus de madrugada para ir cheio, pegava o ônibus cheio para poder voltar para casa. Tristeza, angústia, pouco dinheiro, desobediência dos filhos, pouca assistência do marido. Veja, nós não somos Deus. De onde a gente vai tirar força para dar conta? Ela simplesmente chegou ao desespero. E ali, com muita docilidade, tentando devolver para ela pelo menos a força para voltar para casa. Seus filhos te esperam, seu marido te espera. Você vai se jogar na frente do ônibus, porque esse era o desejo dela. Por isso ela correu para dentro da igreja, que ela se desesperou e pensou em se jogar na frente do carro. E como que devolve a alegria e a esperança para o coração de alguém que já perdeu definitivamente e tem uma vida para cuidar, tem filhos para cuidar, tem marido para assistir, tem trabalho para fazer, tem comida para comprar. Veja, quando aquilo caiu sobre mim nos primeiros anos de padre, eu pensei, Senhor, o que a igreja teria que fazer de apostolado, de pastoral, se aquilo que é a essência da igreja, que é a família, está totalmente
desamparada, desassistida. Então a igreja não deveria fazer mais nada. E foi ali então que Nosso Senhor vinha construindo no meu coração essa ideia da família espiritual. A comunidade não tinha nem nascido ainda. E Nosso Senhor colocou no meu coração uma certeza: vocês não darão conta. E depois de uma década eu vejo que não dá mesmo. Nem as famílias boas, nem as famílias católicas estão dando conta. Vocês não darão conta se não se unirem. Não darão conta se não se unirem. A igreja é isso. A igreja não é essa multidão de gente. Muita gente que vai na igreja não é católico, não acredita nos dogmas católicos. Muita gente vai na igreja por conveniência ainda. Mas isso vai acabar. Essa conveniência vai acabar. Vai chegar a hora que Nosso Senhor vai exigir provas da nossa fé, e nós que tivermos fé, permaneceremos na fé católica. Quem não tiver fé católica, vai embora. O que Nosso Senhor pedia: forme uma família espiritual. Forme uma família espiritual, eduque essa família. Forme uma família espiritual e eduque essa família. O povo quer multidão, Nosso Senhor não quer multidão. Nosso Senhor não quer uma multidão, Ele quer uma família, onde Ele pode se dar a nós como alimento, como alegria, como esperança, como convívio, como fraternidade, como irmãos. E desde então Nosso Senhor vem formando no nosso coração esta ideia: uma família espiritual, não uma multidão de gente sem cabeça e sem amor, porque tem sido isso. Nosso Senhor quer uma família onde o Padre é o nosso Pai e nos instrui, e cuida de nós, e atende às nossas confissões, e nos orienta, e nos dá a direção, nos dá um pouco do seu coração paterno de Deus para nós. Onde um olha para o outro e vê um exemplo bom, uma família olha para a outra e diz: eu não estou sozinho no mundo. Porque no mundo católico, onde você entra, e das pessoas que estão sentadas, mais da metade não acredita que a família tem que ser vivida como Deus manda. Onde talvez dessa metade, a maior parte use contracepção, impeça a vinda da vida. É claro, quando você impede Deus de agir, Ele para de agir. Se você não quer que Deus atue na sua vida, Ele não atua. Aí você impede a vida e quer a vida? Você impede a graça e quer a graça? É muito contraditório. Pior ainda aqueles que não só têm a contracepção como forma de vida, mas têm a cultura da morte como modo de viver mesmo. Tudo é morte, tudo é morte. Não, tudo está ruim, tudo está triste, tudo está pesado. Tudo é difícil, tudo é cansativo. Não, essa missa vai demorar demais. Até isso tem chegado no coração das pessoas. Não, muito cansativo na igreja. Eu estou cansado. Que tanto de cansado? Cansado, tudo é cansado. Então vamos lá, vamos. Filho, eu estou cansado. É isso que a gente tem ouvido todo dia. A gente vai envelhecendo, e quanto mais vai envelhecendo, a gente está querendo viver. Eu estou cheio de vida, todo cheio de dor, todo encurvado, todo atribulado, mas cheio de vida, querendo, vamos. E aí de repente, não, estou cansado, não é pesado, não é difícil, não é não sei o que. Jesus está lá: bora, vamos ser padres, vamos salvar a humanidade, vamos pregar o evangelho, vamos salvar as... Não, mas o povo não quer, ninguém quer, está tudo difícil. Isso é cultura da morte. Isso é cultura da morte. Se Deus não pode ser a vida do mundo, isso não pode ser em abundância, então isso é cultura da morte. Cultura da morte não é só matar bebezinho. Cultura da morte é matar tudo aquilo que se chama vida. Não me confesso, não vou à missa, não quero nada. Isso não é cultura da morte. Qual é a vida mais verdadeira que existe em nós? Não é a da alma? Aí a pessoa diz: eu rezo 3 Pai Nosso e 3 Ave Marias por dia, e eu tenho 40 anos. Então bebe só um copinho de água por dia para ver se você vive. Vê se você sobrevive com um pedacinho de biscoito pela manhã. Vai rezar, toma vergonha, vai rezar mínimo terço em casa, confissão. Aí não quer rezar e quer ser vivo, não quer rezar e quer as graças. É uma enganação que o demônio plantou, e plantou tão enraizado em nós,
Porque a gente acredita mesmo que pode ter tudo sem buscar. Vai cair assim lá na mesa, lá em casa. Aí a gente busca tudo o que é necessário ao corpo, que é uma vida que amanhã nós podemos perder. E não buscamos nada para a alma, que é uma vida que não morre. Vai viver eternamente, só que vai viver no céu ou vai viver no inferno. As migalhas que a gente tem buscado da vida em Deus não alimenta nem criança. Veja lá, te dá força para suportar todas as tribulações da vida. E aí quando nós ouvimos São Paulo dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós pensamos, todo mundo é contra nós e todo mundo nos derrota. Me derrota a minha preocupação, me derrota o meu medo, me derrota a minha tristeza, me derrota a desobediência do meu filho, que eu não sei o que fazer com ele. Me derrota esse desânimo geral da nação, né? E a consequência disso, de um modo geral, é a violência contra o próximo e contra si mesmo. Contra o próximo a gente já vê, a guerra está generalizada. Não é só entre quem tem bala de canhão para acertar os outros, não. Que hoje é míssil, né? É dentro de casa mesmo. A guerra está entre as pessoas que você ama e você não sabe por quê. Você faz guerra dentro de casa. Você bate a porta na cara da outra pessoa, dentro da sua própria casa. Você fica o dia inteiro, até de domingo, sem falar com a pessoa que você mais ama nessa terra, porque você está revoltado interiormente e você não sabe de onde vem. Não é porque seu marido não te deu atenção ou sua esposa não fez o que você queria que está gerando essa revolta. É muito mais profundo. A rebeldia vem do próprio inferno, vem do coração de Lúcifer. Essa rebeldia só passa por nós. Entre os que governam as nações, vocês veem as consequências de matar e nem se preocupar e dormir tranquilo. Não, dei a autorização para jogar uma bomba lá, vai matar 100, mas assim, pelo menos mata 100 e destrói mais outros 100. Ou seja, não tem sabedoria nenhuma. A guerra não é lá, a guerra é aqui, é dentro de nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós somos contra nós e Deus não tem conseguido vencer. Nós estamos agindo contra o nosso próprio coração e Deus não tem conseguido vencer. Então todos estão contra nós e o problema é que boa parte desses estão vencendo o nosso coração. E nós temos que dar um jeito de resolver isso. Ou Deus volta a ser tudo, ou era melhor nem existir mesmo. Porque nós somos inimigos de nós mesmos, como nunca fomos na história da humanidade. Nós temos autodestruído. Nós temos derrubado todas as fortalezas que nós construímos. Então não é estranho de ouvir a história de que o marido, depois de 15 anos de casado, com 4 filhos para cuidar, com uma casa construída, com uma história construída, com uma moral, uma reputação, aí ele joga tudo pro ar e vai arrumar uma namoradinha de internet para ser felizes para sempre. É uma ilusão satânica um negócio desse, mas tem acontecido diariamente. Diariamente. Quem é o inimigo do homem? Ele mesmo. E nosso Senhor disse, e como não daria com Jesus todas as graças que nós precisamos? Como que Deus não nos daria tudo que nós precisamos se Ele deu o próprio Jesus? O que nós mais precisamos hoje é encontrar sentido para aquilo que nós somos. E encontrando sentido para o que nós somos, dá sentido ao que nós escolhemos viver. Vocês escolheram viver a família. Como que a sua família vai ter sentido se a sua própria vida não tem sentido nenhum? Como que o sacerdócio vai ter sentido, que é viver pelos outros, se a sua própria vida ainda não encontrou a razão da sua própria existência? Para que você vive? Se não é para a glória de Deus, então é para quê? Você existe para quê? Eu existo para ser feliz, está certo. Agora, o que é a sua felicidade? O que é a felicidade? Não, mas eu não sou feliz como padre, porque está muito difícil. Mas é claro que está difícil, não vai deixar de ser difícil, não, o Senhor nunca mentiu. Tome a sua cruz e me siga, se quiser vir após mim. Se não quer, Jesus não obriga, mas se você quer, tome a sua cruz e me siga, é cruz que ele falou.
Agora, a cruz do cristão pode ser a alegria dele, porque não tem sido. A cruz do cristão, segundo São Paulo, é a nossa glória e o nosso poder de Deus. E por que não tem sido? Porque nós temos vivido a cruz sem Deus. Nós temos buscado viver em Deus sem Deus. Nós queremos a felicidade sem Deus, nós queremos os bens sem Deus, nós queremos saúde sem Deus. Nós chegamos a essa ilusão e nós temos que romper com isso. Por isso o domingo da família, que é o que eu queria que fosse, né, para aos pouquinhos as pessoas virem chegando aqui no sítio. Eu sei que é longe, mas é você que escolhe. Jesus não te obriga. É quem quer ser feliz que escolhe. Então, é longe? É. Ah, mas aí você não vai conseguir reunir uma multidão. Eu não quero uma multidão. Se eu quisesse uma multidão, me vendia para qualquer igreja protestante. Aprendi algumas técnicas de linguagem e pronto. Eu quero uma família. Eu quero uma família onde eu possa olhar e ver Deus nas pessoas. E elas se sentirem refugiadas, guardadas. Isso aqui é um refúgio. Isso aqui é um refúgio. Um lugar de paz, onde se recebesse o amor e principalmente que nos levasse a conhecer Deus, me levasse a buscar Deus. Um domingo dedicado a Deus, santificar o dia de Deus, porque olha como tem sido o mundo. Qual é o dia de Deus? Hoje, no mundo, qual é o dia de Deus? Não existe mais. Domingo é tudo, menos o dia de Deus. E santificar o domingo, pior ainda. Porque até que uma pessoa pode dedicar o domingo à sua família, que já é algo grande. Mas santificar o domingo significa, primeiro, ouvir a missa devotamente, né? Viver os ofícios sagrados. Naquele dia tem uma adoração, naquele dia tem um encontro, naquele dia tem um sermão da missa. E depois a igreja diz, a instrução religiosa. Instrução religiosa é crescer no conhecimento e no amor de Deus. Tinha que ler um livro espiritual, tinha que ouvir uma pregação religiosa sobre um dado da fé para que eu crescesse no amor. Aí o fulano olha lá, das 10 missas que tem numa paróquia, que tem 7, 8 missas no domingo. Isso é uma coisa tremenda. A hora que você quiser tem missa. Aí a pessoa selecionada, não, essa aqui demora mais porque o Frei fala mais, aquela ali demora, não, a de 12h15 é que eu vou. Dá uma passadinha na missa, que de lá eu já vou para o almoço. 12h15, 40 minutos, missa de domingo. Até isso as pessoas têm feito seleção. Até nisso as pessoas têm buscado selecionar o tempinho para Deus. Ah, mas nenhuma missa no horário nenhuma missa na hora que eu queria. As pessoas têm buscado a sua missa, a sua hora de missa, o seu jeitinho de viver em Deus. Isso para quem vai à missa, para quem vai. Que nosso eu quer e o que arde no nosso coração, dê um dia para mim. O domingo é meu, só o domingo. Tome a semana para vocês, faça o que vocês quiserem, trabalhe, se canse, produza, cresça, se modernize. Tudo isso Deus abençoou. Mas Ele santificou um dia. Está lá na Bíblia. Terminou tudo. E naquele dia Ele o santificou. Aquele dia era para ser um dia santo. E como que eu vou conseguir encontrar santidade se eu moro lá no sol nascente e do lado da minha casa tem um cara que resolveu que todo sol nascente tem que ouvir a música que ele gosta de ouvir? Aí é o dia inteirinho o Barão da Pisadinha, que é o mesmo ritmo para todas as músicas, né? E aí você ou entra em um estágio de demência mental e vai ser internado no hospital psiquiátrico, porque ninguém aguenta aquilo. É uma demência mesmo. Termina o dia, você não sabe nem refletir, você fica assim. Aquela batida já está no seu corpo, não é nem na sua cabeça, né? Estou falando do que eu vivi, tá? Eu morei no sol nascente e era assim do lado da minha casa. Nem para preparar o milho eu tinha estado de espírito para dar conta. Pior ainda. Ou então você, não, eu vou santificar o meu domingo no mundo. Eu só tenho que dar uma passadinha no trabalho para fazer uma hora extra, que aí eu posso juntar o dinheiro para comprar, melhorar o meu carro, minha casa. Ou seja, o que é dia santo no mundo chegou a tal ponto da igreja começar a pensar em tirar o preceito do domingo. Sabiam disso? Tem se discutido até nessa possibilidade. Se brincar, daqui a pouco tiram.
Porque na pandemia já tiraram, né? Mas ainda justificou pela doença. Mas agora estão falando de tirar o preceito do domingo, por quê? Porque ninguém santifica mais o domingo. Patrão, empregado, ninguém. Você trabalha desesperadamente. E como acreditar? É isso que nós vamos meditar um pouco à tarde, ou seja, como acreditar que o domingo é esse dia e que as graças estão reservadas para um dia santo, para que eu viva realmente acreditando que Deus é por mim, Deus é por mim, ninguém vai me vencer. Ah, Frei, agora apareceu uma dívida nova, não vai me vencer, eu pago ela. Eu trabalho e pago. Deus vai me ajudar, eu vou trabalhar e vou pagar. Ah, apareceu uma doença nova, Deus vai me curar. Eu vou buscar a saúde e Deus vai me dar. Ou seja, não se dobrar, não se curvar para esse desânimo geral, para esse medo geral. A guerra está na porta, o domínio, a manipulação, a ditadura, está tudo aí batendo as portas. A gente vai amedrontando, não vamos amedrontar. Deus vai vencer, Deus vai vencer, Deus é maior. Ou seja, nós precisamos dizer isso para o nosso coração. Nós cremos que Deus é superior. Senão a palavra de São Paulo seria uma enganação, seria uma mentira. O sacerdócio é a vocação mais linda, mais abençoada, mais santa do céu e da terra. E quem foi chamado para ela, seja feliz e sacrifique a sua vida, né? E molhe a sua vida por esse dom. Quem se casou, não existe instituição humana mais bela do que a família. Não existe fonte de vida mais profunda do que o seio de uma família. Então se alegre com ela. Não viva a família como se fosse assim a última coisa da terra. Ah, agora tem que viver porque eu casei, né? Que alegria. Ah, casei, agora também não vou separar, porque senão depois a igreja não deixa eu casar de novo. Ela tem que ser a fonte da sua vitalidade. Se eu vivo a semana inteira trabalhando, é para que a minha família esteja guardada, segura, bem acolhida numa casa. Mas eu vou trabalhar por eles. Eu vou viver por eles. Então chegar em casa deveria ser alegria. Para aquela senhora era o desespero. Só pensar em voltar até a sua própria casa. É a vida dela. E ela não quer mais a vida dela. Então nós vamos, às vezes, propor esses domingos, porque não dá para ser tão fixo ainda. Mas nós vamos fazer um chamadozinho lá. Venham passar um dia. Santifique um domingo. Dê um domingo para sua mãe, dê um domingo para sua sogra, dê um domingo para vocês mesmos, vão passear com os filhos no parque, e dê um domingo para Deus. Divida o seu mês. Um dia vai ser para aprender mais sobre Deus. Um domingo vai ser para viver só da oração, da missa e da formação, para eu crescer nesse amor. Depois no outro a gente vai na casa da sua mãe, depois no outro a gente vai na casa da sua mãe, e no outro a gente tira para sair com as crianças. Pecado não, tem que sair, tem que ir no parque, tem que passear. Primeiro passa na missa, e depois vai com a sua família, vai para o restaurante, vai para onde você quiser, só não para pecar. Agora, tinha que dar a Deus o direito dele ser Deus. Tinha que deixar Deus me instruir, rezar comigo, me fortalecer, me animar, me educar, me levantar, me curar e depois devolver para aquela semana de trabalho, de emprego. Isso foi a vida cristã. E ela precisa de novo ser a vida cristã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja a glória e a sua glória.